Aleluia. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Hoje é um dia bem especial. Nós estamos retomando aqui a nossa atividade com as crianças. Temos já um grupinho ali no SEC. À noite também estaremos aí com a atividade das nossas crianças. E também estamos começando um grupinho de casados para sempre, com jovens casados. Também é um momento muito precioso e abençoador de Deus, né, para as nossas vidas. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, primeiro, lá no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, o primeiro versículo diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Versículo 5, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E ainda o capítulo 7, versículo 7 a 12, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. E ainda, queridos, não precisa você abrir, mas só preste atenção, Isaías 62, versículos 6 e 7, diz assim: Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrados o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra.
nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Pai, nós queremos te engrandecer mais uma vez, ó Deus querido, nesta manhã. Nosso coração é grato, Pai, porque a tua misericórdia mais uma vez tem alcançado as nossas vidas. E mais uma vez o Senhor nos permite abrir os nossos olhos. E com certeza, Pai, porque o Senhor tem propósitos, ó Deus querido, não só de que estivéssemos aqui neste lugar para te adorar, para receber, ó Deus, uma palavra, mas para que possamos cumprir os propósitos que o Senhor tem, ó Deus, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso, Deus, unge os nossos corações nesta manhã, ó Deus, ministra as nossas vidas, trabalha, ó Deus, profundamente com cada um de nós. Deus, nós precisamos do Teu Espírito, ó Deus, para ouvir, para poder responder a Tua palavra, e precisamos do Teu Espírito para poder falar em Teu nome. Então, Deus querido, toma-nos nas Tuas mãos e unja as nossas vidas, ó Deus querido, nesse momento. Unja o nosso coração, Pai, nesse tempo, para que verdadeiramente, Pai, nós possamos, nesse tempo tão atribulado que ainda está diante de nós, ó Deus, e que cremos que continuará presente, ó Deus, até a vinda do Senhor, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno, que o Senhor levante mesmo o Teu povo, cheio de autoridade, cheio de ousadia, cheio de santidade, cheio de intimidade, ó Deus, para poder manifestar a glória do Senhor por onde quer que ande, por onde quer que passe. Unja as nossas vidas e nos abençoe nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria compartilhar contigo nessa manhã. Deus tem inquietado muito meu coração nesse tempo, sobre os desafios de intimidade. A intimidade como um instrumento de cura nas nossas vidas. Quando eu olho o início do capítulo 6, eu particularmente sou muito desafiado por ele. Sou muito ministrado pelo Senhor. Quando Deus trabalha de uma forma muito profunda sobre aquilo que está verdadeiramente em nosso coração. Eu olho para esse capítulo e eu vejo que é como se Jesus estivesse dizendo assim, que é possível a gente fazer a coisa certa com a motivação errada. Que é possível realizarmos coisas que o Senhor traz como direção para os nossos corações, mas com uma motivação que não é exatamente aquilo que Deus desejaria para as nossas vidas. E depois que ele faz essa exortação, depois que ele faz esse confronto, você olha o capítulo todo e você, tanto no 6 como no 7, você vê Deus falando da vida com ele, chamando a nossa atenção para que a gente se aproxime dele, mas em cada momento, em cada parte que Deus vai chamando a gente para perto dele, ele fala do nosso coração. Ele revela o nosso coração. Ele fala sobre a intimidade e ele fala da intenção, da inclinação do nosso coração. O como é fácil a gente sair do alvo, como é fácil a gente sair do propósito que o Senhor tem para o nosso coração. Por isso, eu entendo, querido, que quando Deus nos chama, Ele nos chama para poder, examinando o coração, sondando o coração, a gente poder permitir que Ele nos trate, que Ele nos cure, que Ele nos restaure. Eu já compartilhei aqui, querido, uma vez, eu estava em Curitiba e participando de um grande congresso com grandes pregadores, com grande ministério de louvor. E é um tipo de coisa que acontece muito nas cidades. Curitiba é um centro que tem muitos eventos do mais alto nível possível. E depois que eu saí e teve um grande mover do Espírito naquele congresso, e depois que eu saí daquele congresso, eu disse, Deus, a gente ouve tanta coisa maravilhosa da parte do Senhor, a gente escuta tanta coisa, a gente participa de momentos tão profundos. Falei assim, mas parece que
não há mudança. Parece que isso não alcança a individualidade. E aí Deus falou assim comigo: filho, o quarto secreto está vazio. A gente participa de grandes coisas, mas o quarto secreto está vazio. E eu não penso, querido, que Deus estava falando apenas de geografia, de lugar geográfico, de estar escondido, porque eu posso estar escondido e o meu coração não ser transformado. E aí Deus me trouxe ao coração algumas experiências com a nossa filha. E de repente algumas pessoas olhavam para a gente e falavam assim: nossa, pastor, a sua filha está parecida contigo. Não só fisicamente, mas de repente ela está falando o que o senhor fala, ela está falando o que a sua esposa fala, ela repete algumas coisas, e aí Deus falou assim: é na intimidade que essas coisas acontecem. É na intimidade que a gente pega o jeitão de Deus. É na intimidade que as palavras penetram profundamente no coração. É na intimidade que a gente vai adquirindo aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas. Porque a gente vai ser parecido com aquilo que a gente tem intimidade, querido. Se a gente não tem intimidade com Deus, a gente vai ser parecido com aquilo que a gente tem intimidade. Então, um grande desafio do coração de Deus, eu entendo que toda confrontação que Deus faz nesses capítulos, ela está mexendo profundamente conosco, trazendo ao nosso coração, revelando o nosso coração e apontando o caminho de cura, apontando o caminho de restauração, apontando o caminho que vai fazer com que eu e você sejamos cada vez mais parecidos com Deus. Quem deseja ser verdadeiramente parecido com Deus? Eu vou perguntar de novo para você poder se manifestar. Quem deseja ser parecido com Deus? Então Jesus está apontando o caminho, e o caminho é o caminho da intimidade. É o caminho da intimidade. Há uma tendência em nossos corações de sermos exatamente tudo que Jesus vai revelando nesses confrontos. Cada vez que eu olho, por isso que eu falo assim, cada vez que eu olho ali, eu falo: meu Deus, tem coisa para ser tratada, tem coisa para ser curada, tem coisa para ser transformada, tem coisa para ser restaurada, tem coisas que precisam ser profundamente trabalhadas em nossos corações. E aí, querido, eu queria compartilhar contigo algumas coisas que eu entendo que Deus deseja ministrar e trabalhar comigo e com você. Primeiro, a clareza, né, da inclinação do nosso coração. A clareza da inclinação do nosso coração. Quando nós olhamos essas palavras que nós acabamos de ler aqui, o próprio desafio que Jesus faz, trazendo ali como desafio como é que nós devemos orar, onde nós devemos orar. Como eu disse, não penso que Jesus está falando apenas de geografia. Mas, quando Jesus fala no capítulo, ensinando a oração do Pai Nosso, ele termina dizendo assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Querido, ele está mexendo com coisas profundas no nosso coração. Ele sabe das dificuldades, ele sabe das crises, ele sabe do que se passa em nossa mente, em nosso coração, e ele sabe como nós temos dificuldade de lidar com algumas questões da nossa alma. E ele está apontando um caminho para que eu e você possamos não apenas deixar isso passar, mas que possamos permitir que o Espírito Santo de Deus trate isso conosco. E é interessante que a gente percebe que uma das maiores ações, uma das maiores sutilezas do nosso inimigo é nos tirar do lugar da intimidade. É nos tirar da intimidade com Deus. Ele fez isso com Adão e Eva. A palavra diz que o Senhor vinha todos os dias
na viração do dia, ter um tempo com Adão e Eva. Adão não perdeu o jardim, Adão perdeu a intimidade. Ele não perdeu a geografia, ele perdeu a intimidade. A transformação do ambiente não era simplesmente porque o lugar era maravilhoso. O ambiente era maravilhoso porque Deus reinava naquele ambiente e reinava no coração de Adão e de Eva. Quando o inimigo tira a intimidade, rouba a intimidade do coração de Adão e Eva, veio a tragédia. Tudo que se manifesta não presta. Tudo que se manifesta é ruim. Tudo que se manifesta é destruidor. Quando Jesus vem para iniciar o seu ministério, a palavra diz que o tempo todo, durante todo o ministério de Jesus, o inimigo estava o tempo todo tentando arrancar Jesus da intimidade. Tentando tirar Jesus da intimidade. Tentando tirar Jesus da presença do Senhor. Se Jesus cai na cilada e sai da intimidade, ele usa a mesma estratégia que ele usou para pegar Adão e Eva, ele usa com Jesus inúmeras vezes. Não deu certo uma, ele tenta de outra forma, não deu certo, ele levanta acusadores, não deu certo, ele levanta um monte de gente, cheio de artimanhas, cheio de ardis, para tentar arrancar de Jesus da intimidade com o Pai. Querido, eu preciso entender que existe uma fragilidade no meu coração que pode me tirar da presença, que pode me tirar da intimidade com o Senhor. Ele não quer tirar você da igreja. Ele quer tirar você da intimidade. Você pode permanecer na igreja, mas se você não tem intimidade, o ambiente se torna ruim. O ambiente se torna ruim. A palavra, querido, mostra para nós, de forma bem simples e profunda, como homens falhos, como nós, porém íntimos de Deus, puderam ser usados para transformar a sua geração, para marcar a sua geração. Eles não marcaram a geração deles por estratégias, eles marcaram a geração deles por causa da intimidade com Deus. E o primeiro homem que a gente vê na Bíblia, querido, é Abel. A palavra, lá em Hebreus 11:4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ainda fala. Um homem que teve uma vida curta. Nós não sabemos exatamente quantos anos ele tinha quando morreu, quando foi assassinado. Mas, teoricamente, uma vida curta. Mas um testemunho poderoso que ficou registrado na história. Um homem de uma intimidade com Deus, dentro das possibilidades que existia, né, já era filho da queda, já lidava com as mesmas coisas que eu e você lidamos, tanto que foi assassinado, mas que permaneceu firme no Senhor. E por causa da sua firmeza, ganhou um testemunho, foi registrado o seu testemunho e nos abençoa até hoje. Nos abençoa até hoje. Outro homem, querido, que nós olhamos nas Escrituras, que nem sempre a gente se dá conta da profundidade do testemunho dele, é Enoque. Gênesis 5, 21 a 24, o versículo 24 diz assim, que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Mas os versículos anteriores dizem que Enoque viveu 365 anos. Aos 65 teve o seu primeiro filho. E depois teve filhos e filhas. Muitos filhos e filhas. O oposto de Abel, que teve uma vida curta, um testemunho vigoroso. Enoque teve uma vida longa, mas
igualmente um testemunho vigoroso, um testemunho poderoso, registrado para sempre, abençoando todas as gerações do povo de Deus. Um homem que, com certeza, vivendo 365 anos num mundo caído, cheio de filhos e filhas, passou pelas mesmas lutas que eu e você atravessamos. Mas ganhou como destaque o fato de que ele andava com Deus. Andava com Deus. Andava com Deus. A gente olha Noé, Gênesis 6, e a gente vê, o versículo 9 diz assim: eis aí a história de Noé. Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E o versículo termina dizendo assim: Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E quando a gente olha a história de Noé, querido, a gente vê que ele passou por muitas lutas. Quando ele estava fazendo a obra do Senhor, construindo o que Deus pediu para que ele construísse, houve um levante gigantesco contra ele, as pessoas zombavam, ironizavam, as pessoas não entendiam o que estava sendo feito a partir da vida dele. Mas a marca desse homem ficou, não pela arca que construiu, mas porque andava com Deus. Andava com Deus. Não é o que eu construo, não é o que você constrói que marca a nossa vida. É com quem nós andamos e como nós andamos com esse que nós declaramos Senhor das nossas vidas. Abraão, lá em 2 Crônicas, versículo 20, versículo 7, quando Josafá está numa luta terrível, cercado por todos os inimigos, uma luta que, aos olhos humanos, era perdida. Ele vai para Deus, ele começa a orar, e ele diz no versículo 7, não lançaste fora os moradores desta terra, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ou seja, no meio da luta, no meio da guerra, Josafá ora ao Senhor dizendo assim: Deus, nós estamos pisando numa terra que o Senhor deu para alguém que era conhecido como amigo de Deus. E Tiago fala a mesma coisa no capítulo 2, versículo 23, que Abraão foi chamado amigo de Deus. A história de Abraão tem muitos detalhes e a gente vê quantas escorregadas ele deu. E assim com tantos outros que estão relatados na Bíblia. Homens imperfeitos, mas que marcaram o seu tempo porque tornaram-se amigos de Deus. Íntimos de Deus, profundos no seu relacionamento com Deus. Mas a Bíblia mostra outros também que não priorizaram muito a intimidade. Adão e Eva foi um. Tinham uma intimidade, mas deixaram perder a intimidade. Quantas coisas roubam de nós o lugar da intimidade, querido, como de Adão? A gente é especialista em apresentar para Deus um monte de justificativa, né? Talvez a que mais a gente diga para Deus é que não tem tempo. Nós não temos tempo. Você pode ter todo o tempo do mundo, mas a gente sempre vai dizer para Deus que a gente não tem tempo. Caim, criado junto com Abel, a mesma presença que Abel tinha, Caim tinha também. Mas ele não priorizou a intimidade que tinha. Esaú também não priorizou a intimidade. Por causa de algumas aparentes necessidades do coração, ele deixou escapar a intimidade. Querido, o que nós temos feito com esse caminho de cura que Deus tem oferecido para nós? O que nós temos feito com esse caminho de cura? Se a gente entende que precisa crescer nesse caminho, querido, a gente
precisa tomar decisões. A gente precisa tomar decisões. E a segunda coisa que eu queria falar é exatamente sobre isso. O capítulo 7, Deus começa dizendo assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isaías 62 fala a mesma coisa. Permaneça, decida andar com Deus, até que, é um processo, até que tudo nas nossas vidas já está do jeito que Deus gostaria. Eu penso que ainda não. Mas que Deus quer fazer. E nos preparar para o grande dia. Quando eu olho para esse capítulo, eu não penso que é só uma orientação de Jesus dizendo assim: pede, busca e abre, e bate. Eu penso que Jesus está falando de decisões. Como eu quero andar com Deus? De que forma eu quero andar com Deus? O que eu quero de Deus? Qual o nível de intimidade que eu quero com o Senhor? E se não há decisão, se eu não tomo decisões para isso, com certeza, querido, eu nunca verei aquilo que Deus quer manifestar na minha vida de uma forma profunda. De uma forma transformadora. Há um tempo atrás, querido, eu compartilhei isso aqui, que eu quero repetir aqui. Quando ele diz assim: o que busca, encontra. O que busca, encontra. Você já buscou alguma coisa na sua vida? Você já correu atrás de alguma coisa na sua vida? Eu e o pastor Silvio, ultimamente, a gente não corre mais. Né? Mas você já desejou algo muito na sua vida? E para poder alcançar aquilo que você desejou, o que você teve que fazer? Eu desejo emagrecer, mas se eu só desejar emagrecer, eu vou emagrecer? Eu desejo fazer caminhada, mas se eu só desejar fazer caminhada, eu vou caminhar? Muitas vezes, querido, com Deus não é diferente. A gente deseja um monte de coisa de Deus, mas não sai do desejo, não sai da mente, não sai do coração. A gente não aprofunda aquilo que a gente deseja com Deus, deseja na presença de Deus. Eu creio que quando a gente deseja, a gente passa por renúncia. Né? Se eu desejar ser um corredor, eu vou ter que renunciar a muitas coisas. Eu vou ter que priorizar tempo. Eu vou ter que ajustar dentro daquilo que é desejo do meu coração. A gente deseja uma infinidade de coisas, mas a gente não coloca o coração para verdadeiramente viver aquilo que Deus deseja. Lucas 15 fala de 3 parábolas que falam de perdas e de encontros. E a primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, que diz assim: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, não deixa as 99 até encontrar aquela que se perdeu? Não deixa as 99 até encontrar aquela que se perdeu. Eu penso, queridos, que se nós estamos com 99, a gente se sentiria muito mais
motivado a cuidar das 99 do que aquela que se perdeu. A gente talvez não corresse o risco de perder as 99 por causa de uma que se perdeu. Mas é interessante que ele não está falando só dessa ovelha. Mateus 13, 44 até o 46, tem duas parábolas acerca do reino. E uma fala de um campo e uma fala de pérola, de grande valor. E ele diz, aquele homem que descobriu que naquele campo havia um grande tesouro, ele vendeu tudo que tinha, foi lá e comprou aquele campo. A pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha para poder adquirir a pérola de grande valor. Qual o valor daquilo que Deus realmente tem feito na minha vida e na sua vida? Qual o significado disso para as nossas vidas? Porque enquanto isso não ganhar o lugar no nosso coração, querido, a gente não mergulha naquilo que Deus deseja com profundidade. Lucas 15, 8 fala das 10 dracmas, e ele diz assim, se perde uma, qual é aquele que, perdendo uma dracma, não acende a candeia, não varre a casa e busca diligentemente? Qual é? O homem que, perdendo uma dracma, você já perdeu alguma coisa de valor na sua vida? Qual foi a sua reação quando perdeu? Mas é interessante que às vezes a gente perde coisas profundas da parte de Deus e parece que isso não mexe com a gente. Qual homem que, perdendo uma dracma, não acende a candeia, não varre a casa e busca diligentemente? Às vezes a gente quer de volta o que a gente já teve, desde que não precise varrer casa, desde que não precise buscar, desde que não precise se aprofundar. E a última parábola, que é do filho pródigo, o versículo 20 diz que ainda longe, o pai viu, correu e lançou-se ao pescoço do filho e o beijou. Ainda longe. E aí, querido, o pai perdeu o filho, mas nunca perdeu a expectativa. O filho saiu de casa, mas o pai nunca perdeu a expectativa de que ele voltaria. Nunca perdeu a expectativa. E quantas vezes a nossa expectativa com relação às coisas de Deus foram perdidas? Quando você vai para as Escrituras Sagradas, qual é a sua expectativa? Quando você vai para um momento de oração, qual a expectativa que você tem? Quando você vem para a casa do Senhor, qual a expectativa que você tem? Quando você vai para uma reunião qualquer, em nome de Deus, qual a expectativa que você tem? Porque se essa expectativa não é tratada conosco, querido, a gente, sem perceber, vai virando aquele povo que, durante 3 anos, incomodou a vida de Jesus. Jesus realizava coisas, uma multidão era atraída por aquilo que Jesus fazia, mas tinha um povo que estava ali, olhando para Jesus, falando assim, esse cara está falando heresia. Toda a população sendo abençoada, e alguns que eram para ser os que teriam mais expectativa, estavam ali incomodando Jesus, tentando passar uma rasteira em Jesus. O pai do filho pródigo olha com muita expectativa, não perdeu a expectativa, e não perdeu a esperança. Não perdeu a expectativa e não perdeu a esperança. Quando viu, ele foi lá, rompeu todas as barreiras, abraçou o filho. Com certeza deve ter ficado triste quando o filho saiu. Sofreu quando o filho saiu. Mas quando o filho veio,
nenhuma daquelas barreiras que surgiram no momento foram impedimentos para que ele pudesse receber de volta o filho. Queridos, quantas vezes falta essa decisão para a gente? Falta essa decisão. E a última coisa que eu queria pensar contigo agora. Os últimos versículos de Mateus 7 que nós lemos, ele fala das nossas boas intenções. Ele diz: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. É interessante, queridos, que a gente olha para esse texto e tudo que a gente não consegue enxergar na gente é maldade. A gente só enxerga a maldade nos outros. É verdade ou não? É assim ou não é assim? Né? Parece que tudo que a gente faz é maravilhoso, mas tudo que o outro faz não é tão maravilhoso assim. E é muito importante isso, queridos, porque ele está dizendo assim: se nós que temos algumas deficiências no nosso coração, a gente tem uma maldade presente no nosso coração, temos intenções abençoadoras, ele diz, quanto mais o Pai. Ou seja, ele diz, você não vai se aproximar do Pai, você não vai chegar na presença do Pai, você não vai chegar na presença de Deus e encontrar uma falsa motivação. Você não vai encontrar erro em Deus. Você não vai encontrar um desvio no coração de Deus. Tiago diz, tudo vem do alto, em quem não há sombra nem variação alguma. Ele está dizendo, se nós temos intenções abençoadoras, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Agora, querido, pensa um pouquinho nisso. Quando a Cris era pequenininha, eu estava testemunhando para a igreja, né, a bênção, ela chegou em nossa casa e eu estava dizendo para a igreja, ela não tem nem ideia do que a gente sonha com ela. Nem passa pela cabeça dela os sonhos que nós temos para ela. E nessa hora eu estava ministrando a igreja e Deus falou comigo assim, filho, nem vocês têm ideia do que eu tenho para vocês. Nem vocês conseguem imaginar o sonho que eu tenho para vocês. Mas muitas vezes, querido, a gente não consegue se render a tudo aquilo que Deus sonha, tem como propósito para as nossas vidas. Tem como propósito. E às vezes a gente limita a nossa vida nos sonhos que a gente tem, nos planos que a gente tem. Deus quer ir muito além contigo, Deus quer ir muito além comigo, Deus quer ir muito além com a sua igreja. Tem poder tão grande como o poder de Deus, querido? Você consegue imaginar qualquer outro poder mais poderoso do que Deus? Agora, esse poder, querido, está à disposição de quem? Só que a gente lida com a vida sem sonhar o que Deus sonha. Sem experimentar o que Deus deseja que a gente experimente. Lá no seu local de trabalho, tudo que Deus tem está à disposição, por intermédio da minha vida, da sua vida. Você está estrategicamente colocado nesse lugar, para que Deus possa manifestar a glória dele de uma forma poderosa. Ah, pastor, mas se eu falar de Jesus no meu trabalho, eu vou perder o trabalho. Se eu compartilhar o poder de Deus com alguém, eu vou perder. Querido, não perde.
A gente nunca perde. Porque quem tem o sustento que eu e você precisamos, tudo que eu e você necessitamos, não vem de nenhuma outra fonte, a não ser do Senhor, a não ser do coração de Deus para as nossas vidas. Ele disse: nós que somos maus, temos boas intenções, quanto mais o Pai está cheio de intenções abençoadoras, libertadoras, restauradoras, e Ele vai muito além comigo e com você. Por isso ele diz assim: muda de postura. O versículo 12 é exatamente isso. Ele diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também fazei-o vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas. Amados, às vezes a gente quer ser honrado, não quer? A Bíblia fala que a gente precisa honrar todos os homens. A gente não honra quem a gente gosta. A Bíblia diz que a gente precisa honrar todos. Quarta-feira eu compartilhei um testemunhozinho aqui, que eu fui no mercado e tinha um menino lá no caixa, com uma camisetinha lá dizendo assim: em treinamento. E eu percebi a insegurança dele, um temor que ele estava ali para aprender o trabalho que ele tinha acabado de conquistar. E aí eu comecei a conversar um pouquinho com ele ali no caixa, não tinha ninguém na fila. Eu comecei a conversar um pouquinho com ele no caixa. E ele diz: eu comecei há poucos dias aqui no trabalho. E eu comecei a encorajar ele, fortalecer ele, ministrar a palavra de Deus de forma abençoadora para a vida dele. E as poucas palavras que eu compartilhei com ele ali, eu senti assim que parecia que saiu um peso das costas dele. E eu terminei dizendo assim: obrigado por me servir. Obrigado por me servir. Ele olhou para mim espantado. Ele disse: não, eu estou fazendo a minha obrigação. Eu falei: não, Deus te colocou nesse lugar para abençoar a minha vida. Ele diz: nunca pensei nisso. Mas, querido, pensa bem nisso. A gente perdeu a capacidade de honrar. Você está lá no posto de gasolina, alguém está te abastecendo, parece que ele está só trabalhando para você. Mas ele está te abençoando. Ele está abençoando a sua vida. Abençoando seu coração. Mas a gente vai perdendo a capacidade de realizar aquilo que nós gostaríamos que alguém fizesse com a gente. Você quer marcar a sua geração? Quer marcar o seu tempo? Abra o seu coração e diga: Deus, eu quero crescer na intimidade. Não é a religiosidade que produz cura. O que produz cura é a intimidade. Não é a geografia, é a intimidade. É quando você percebe o estado do seu coração. Como é o seu coração? Para onde o coração se inclina? E você vai para Deus porque você sabe que o seu coração é assim. E ali você recebe de Deus. Ali você recebe o toque de Deus. Ali você recebe a cura de Deus. Ali você recebe a unção de Deus. Ali você recebe a bênção de Deus. E você vai ficando mais parecido com Ele. Vai se tornando mais semelhante a Ele. Em nome de Jesus. Quando Jesus veio, querido, Ele veio para restaurar o lugar da intimidade.
Por isso ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta ao coração do Pai se não for por meu intermédio. Aquilo que o diabo roubou lá no jardim, Deus restitui por meio de Jesus Cristo. O lugar da intimidade é acessível por meio de Jesus. Por causa de um sangue que foi derramado na cruz. Ele disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O versículo 7 desse capítulo 1 de João, da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Inclusive das intenções e inclinações erradas do nosso coração. Eu queria que você ficasse em pé um pouquinho. Eu queria que você colocasse a sua vida nas mãos do Senhor, querido. Guardai-vos, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Na sequência ele fala sobre a maneira de abençoarmos pessoas, com que motivação a gente faz, qual a motivação das nossas orações, o que nós guardamos em nosso coração enquanto oramos. Ele fala sobre o jejum, ele fala sobre os tesouros no céu, ele fala sobre a forma como eu vejo, e ele diz: se os olhos forem bons, o corpo será luminoso. Ele fala sobre os dois senhores. Ele fala sobre as nossas ansiedades. E em todas essas palavras, querido, ele revela a inclinação do nosso coração e o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele mostra como é o nosso coração e o que Deus quer fazer em nosso coração. O que Deus quer fazer em nossas vidas. Por isso ele me diz, ele me chama para uma decisão. O que pede, mas não é apenas pedir, querido. É decidir andar com Deus. Abel precisou decidir andar com Deus. Enoque precisou decidir andar com Deus. Com todas as falhas e imperfeições do coração, Noé precisou decidir andar com Deus. Abraão precisou decidir andar com Deus. Moisés precisou decidir andar com Deus. Paulo precisou decidir andar com Deus. Pedro precisou decidir andar com Deus. Pedir, buscar, bater uma decisão. Não apenas para ter coisas, mas para ter o Senhor das coisas. O Senhor da vida, o Senhor de todas as coisas. Para que a gente possa ser transformado, assim como esses homens marcaram o seu tempo, tendo uma vida curta, uma vida longa. O andar com Deus marca a geração. O andar com Deus muda o destino, muda o rumo das coisas. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis.
nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na face da terra. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A falta da intimidade com Deus, querido, às vezes faz com que a gente aprove o que Deus condena. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Querido, um sangue foi derramado para que a minha vida encontrasse verdadeiro sentido. Um sacrifício foi feito para que eu e você pudéssemos adentrar, ter a restituição daquilo que foi roubado, que é a intimidade. Jesus morreu a nossa morte para que nós possamos viver a vida que Deus propôs para nós. Não há vida fora do Senhor, não há vida fora da direção do Senhor, não há vida fora da palavra do Senhor. Nós podemos fazer muitas coisas, podemos fazer até muitas coisas em nome de Deus e não ter nenhuma transformação. Mas quando nós adentramos a intimidade com Deus, quando nós seguimos o caminho que Ele mesmo abriu pelo véu, rasgando o véu, escancarando o coração para nós, o nosso falar começa a ser parecido com o dele, as nossas ações começam a ser parecidas com a dele, as nossas posturas tornam-se posturas abençoadoras. Querido, se tem algo no teu coração deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar contigo, deixa o Espírito Santo de Deus tratar o teu coração. A intimidade com Deus é um caminho de cura, a intimidade com Deus é um caminho de libertação, a intimidade com Deus é um caminho de revelação.
A intimidade com Deus é um caminho de transformação. Não importa o tempo que você tenha, não importa a idade que você tenha, não importa o que você esteja vivendo até agora, mas se você tomar a decisão de buscar, de bater, de abrir o teu coração para Ele, eu tenho certeza, querido, de que você entrará num outro nível, um nível de profundidade. E uma grande expectativa será gerada no teu coração pelo Espírito Santo de Deus. E você provará coisas extraordinárias da parte de Deus. Talvez simples aos olhos humanos, mas extraordinárias no teu relacionamento com Deus. Pai, em nome de Jesus, o nosso coração, Pai, está exposto diante do Senhor. Nosso coração, Pai, ó Deus querido, é simples diante do Senhor, mas ao mesmo tempo, Pai, ele tem uma complexidade que nem nós mesmos o conhecemos com profundidade. O Senhor mesmo revelou, Pai querido, que o nosso coração é terrivelmente enganoso e corrupto, e o Senhor mesmo declara: quem o conhecerá? Mas o Senhor diz: eu conheço, eu esquadrinho o teu coração, eu examino o teu coração com profundidade. Então, Pai, nessa manhã, nós queremos, como o salmista, dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim, vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos, conduza-nos, como o Senhor prometeu, ó Deus, em João 16, que o Senhor não nos deixaria órfãos, que o Senhor enviaria o teu Espírito, e o teu Espírito nos guiaria em toda a verdade. Deus, toma-nos nas tuas mãos, toma o nosso coração diante do Senhor, Pai, diante do Senhor. Ó Deus, quebra todo engano, quebra, Senhor amado, toda mentira que nós temos a respeito de nós mesmos. Ó Deus querido, e nos conduza. Ó Deus querido, enche o nosso coração, Pai, ó Deus, com uma sede insaciável pela tua presença, uma sede que nos faça ir para a palavra com expectativa de que é a palavra de Deus, é a palavra do Pai, que é a palavra que nasceu no teu coração, revelada para nós. Coloca uma sede, Pai, ó Deus, para que estejamos no altar em oração, Pai. Não tenhamos apenas um lugar, ó Deus, de geografia, mas estejamos na tua presença, reconhecendo quem nós somos de verdade e entendendo que tudo que nós precisamos vem do Senhor. Quebra, Senhor, todo o orgulho do nosso coração, Pai. Ó Deus, tudo que não te pertence, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, prometeu, ó Deus, que faria se nós dessemos, ó Deus, o domínio, o controle da nossa vida ao Senhor. Que o Senhor, quando o teu Espírito controlasse o nosso coração, o Senhor produziria em nós amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E o Senhor disse que contra essas coisas não há lei, porque aqueles que crucificaram a sua carne com Cristo se movem agora pelo poder do teu Espírito. Pai, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, sonda o nosso coração, sonda o nosso coração, e não nos deixe mais, ó Deus, ser guiados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, mas sim pelo poder do teu Espírito, em nome
de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Até que se restabeleça. Enquanto você não estiver totalmente conformado com Jesus, e quando você tiver, talvez seja o dia da sua partida para a glória. Mas enquanto ainda existir coisas para serem tratadas, não dá para se acomodar, não dá para parar, não dá para recuar, não dá para retroceder. Em nome de Jesus.